a gente vem falando há um certo tempo sobre acidentes de trânsito, violência no trânsito, violência contra a mulher, violência doméstica, e nós alertávamos já no começo do mês e, infelizmente, chegamos a números alarmantes da violência doméstica e os acidentes de trânsito também. Nós tivemos, atendidos pelo Corpo de Bombeiros nas últimas 24 horas, 2 casos, 2 quedas de moto, 2 acidentes de trânsito com vítima. A polícia atendeu a mais... Quantos foram? Acidentes de trânsito com vítima? Eu olho aqui, não tem problema. Os bombeiros atenderam 2, a polícia mais 2 com vítima e mais 3 sem vítima. São 7 acidentes de trânsito entre ontem, no dia de ontem. Hoje, eu conversei agora há pouco, alguns instantes atrás, eu conversei com o sargento Zingarelli, da Polícia Militar, e ele me disse que foram registrados, hoje, em Matão, 5 casos de acidente de trânsito. 5 acidentes de trânsito registrados agora na parte da tarde. Pode ser que esse número suba até se juntarmos a parte da manhã, a parte da noite, enfim. Né, tem muita coisa para acontecer ainda para fechar o dia. Esse número pode ser alarmante outra vez, e hoje é apenas quarta-feira. A gente tem mostrado pelas manhãs alguns flagrantes do drone Hora 1 e estamos focando de frente às escolas, justamente porque é ali que o mau exemplo fica enraizado, né, e o problema no trânsito continua na cidade de Matão, porque pais negligentes, pais infratores de trânsito, estão explicando com atos para os filhos como agirem, infringindo as leis de trânsito também. Contra fatos não há argumentos, fatos são fatos. E é isso que está acontecendo. E a gente tem flagrado todo tipo de situação. Nós temos, inclusive, analisado todas as escolas, e nós estaremos de frente a todas as escolas, quer sejam elas particulares, quer sejam elas municipais ou estaduais. Creches também vamos passar, EMEIs, nós vamos passar em vários lugares, com o objetivo, evidentemente, educativo, porque as pessoas, sabendo que o drone Hora 1 pode estar em qualquer lugar e flagrando suas atitudes, de repente as pessoas se seguram um pouquinho, vamos dizer assim, porque a preocupação é muito grande. Só para você ter uma ideia, Matão já registra 13 homicídios por acidente de trânsito. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e mostram que na cidade de Matão, até o mês de setembro de 2019, de janeiro a setembro de 2019, os homicídios culposos, quando não há intenção de matar, por acidente de trânsito, somam 13 casos. Janeiro, fevereiro, março, maio, junho, agosto e setembro, 1 caso cada um. Em abril foram 2 casos e em julho foram 4 homicídios culposos por acidente de trânsito na cidade. Muita coisa, gente. Muita coisa. Uma cidade do tamanho de Matão. Fiz questão, por exemplo, de olhar Araraquara, os números são menores do que esses. E lá tem muito mais carro, né? Então, a situação é preocupante. Só para você ter uma ideia, vou repetir: homicídios culposos, quando não há intenção de matar, por acidente de trânsito, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de janeiro a setembro foram 13 casos de homicídios por acidente de trânsito. Janeiro 1, fevereiro 1, março 1, abril 2, maio 1, junho 1, julho 4, agosto 1, setembro 1. Certo? Olha esse outro dado aqui que impressionante. O número de lesões corporais culposas por acidente de trânsito, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, lesões corporais culposas, quando não há intenção, por acidente de trânsito, lesões corporais por acidente de trânsito foram 17 em janeiro, 9 em fevereiro, em março foram 6, meia dúzia, 4 em abril, 10 em maio, 15 em junho, em julho foram 8, em agosto 9 e setembro 10. Sabe quantos casos de lesões corporais culposas por acidente de trânsito de janeiro a setembro na cidade de Matão? 88 casos.
88 casos de lesão corporal culposa por acidente de trânsito. Isso significa que apenas os acidentes registrados pela polícia, só dentro dos acidentes de trânsito registrados pela polícia, nós tivemos 13 mortes e tivemos 88 feridos de janeiro a setembro. Aqui não estão incluídos aqueles casos que só os bombeiros atendem, só o SAMU atendem. Não estão incluídos aqui os acidentes de trânsito sem vítima. Os números são verdadeiramente alarmantes. Verdadeiramente alarmantes. Para uma cidade do porte de Matão, 13 mortes por acidente de trânsito é muita coisa. É muita coisa. E não está incluído do Johnny aqui, que é de outubro, né? Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Nós precisamos, se essa geração não dá seta, se essa geração que está dirigindo agora não para no sinal vermelho, não respeita o sinal de pare nos cruzamentos, não sabe dar preferência, que é sempre a preferência para si, é imprudente no trânsito. Se essa geração está assim, precisamos tentar alguma coisa com as crianças, de modo que as crianças aprendam o certo. O problema é que esses futuros motoristas estão aprendendo a dirigir com os motoristas de hoje errado. Então, há crianças que estão sendo levadas para a escola entendendo que parar em vaga para deficiente é a coisa mais normal do mundo, que parar no meio da rua em faixa, em fila dupla, é a coisa mais normal do mundo. Parar em cima da faixa para a criança descer é a coisa mais normal do mundo. E não é. São situações simples, são atitudes simples que podem ser modificadas para que as crianças possam crescer entendendo que o certo é o certo, pronto, acabou. E que quem descumpre uma lei é criminoso, não importa se é uma leizinha ou se é uma leizona. Precisamos trazer o senso de responsabilidade para essa garotada, para serem motoristas melhores nas próximas gerações, porque eu não vejo outra forma. Não vamos conseguir uma quantidade de fiscais suficientes para estar em todas as portas de escolas, para estar em todos os lugares da cidade multando motoristas infratores. Não vai ter, não tem suficiente. Fica difícil. Anda no centro da cidade por 5 minutos, escolha um horário de meio-dia às 2 horas da tarde e anda no centro da cidade por 5 minutos. Escolha, não precisa, fique à vontade. De meio-dia às 2 horas da tarde, escolhe 5 minutos e ande no centro da cidade para você ver o tanto de barbaridade que você vai ver. Você vai ver motoristas sem capacidade técnica para conduzir veículo automotor. Então não estou falando de barbeiragem não, estou falando de gente incapaz de dirigir veículo automotor. Estou falando de gente mal criada, mal educada, que não dá uma preferência, não sai da frente, não anda em velocidade compatível com a via, nem na máxima nem na mínima, não dá seta. Motoristas ruins. Aqui não estou falando dos que não têm capacidade técnica, estou falando dos ruins mesmo. Aquele sujeito que ele é bração, ele não sabe dirigir, ele é ruim. Só tirou carta e mais nada. Então ele é péssimo para o trânsito. Porque ele atrapalha todo mundo à volta. Atrapalha todo mundo à volta. Recebemos diariamente, nos últimos 10 dias, recebemos diariamente reclamações quanto a motoristas da Aviação Paraty de ônibus circular. Deselegantes, descorteses, loucos no trânsito, sabe, não respeitam sinal de pare, parece que estão carregando saco de batata e não pessoas lá dentro, mal-humorados. Como faz? Como faz?
Como que nós vamos fazer? Na minha opinião, algo precisa ser feito. Esse algo para nós, aqui do Portal Processo, Portal Processo, faz tanto tempo que não é mais Portal Processo, aqui do Portal Hora, onde eu fui buscar? Olha, fui em 2015 buscar. Para nós aqui do Portal Hora 1, uma das formas de ajudar é começar a ser uma espécie de fiscal do trânsito nas entradas das escolas, de modo que o drone Hora 1 vai estar sobrevoando uma escola, sempre. E aí talvez, os motoristas então se esforcem um pouco mais, respeitem um pouco mais as regras, e isso, de trânsito, e isso vá criando na cabeça da criança que fazer o certo é algo normal, né? Olha, dona Helene está até me lembrando aqui, o pessoal do trânsito poderia dar uma mão. Eu até falaria isso, que o pessoal do trânsito poderia dar uma mão, mas está difícil a gente poder contar com agentes de trânsito. Não são todos, evidentemente, mas tem uma meia dúzia que eu vou falar para você. O gente ruim. Olha, tem uma meia dúzia aí que é um bando de vagabundo que só quer ficar encostado, não quer saber de trabalhar. Falei que são todos? Não. Porque toda profissão tem gente boa e tem gente ruim. Então não vem depois com frescura e ficar cara feia comigo. Oh, ofendeu uma categoria. Vai para o inferno. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há agentes de trânsito ruins na cidade. Preguiçosos, vagabundos, que não gostam de trabalhar e só gostam de fazer rodinha. Tem. E tem agentes de trânsito que dá gosto da gente ter na cidade de Matão. Isso é fato. Isso é fato. Tá, então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, não mistura estação. Ó, Fábio, você falou que todos os agentes... Não falei que todos, falei? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É a mesma coisa falar aqui, ó, tem político que é ruim. Aí todo político olhar para minha cara e falar assim, nossa, você falou que todo político é ruim. Foi isso que eu falei? Não. Tem político ruim. Agora, se o agente de trânsito ficar magoadinho e olhar para minha cara... Vestiu a carapuça, filho, você que vai para o inferno você também. Não precisa da sua cara bonita olhando para mim. Certo? Bem dentro dessa linha. Né? Exatamente, só fica bravo quem a carapuça serviu. Então, tem agente de trânsito vagabundo em Matão que só quer fazer rodinha, não quer saber trabalhar. Só quer saber de sombra, água fresca e ficar encostado. Tem. O que denigre a imagem... Denigre é racista, preciso mudar essa palavra, aprendi recentemente. O que desmoraliza os agentes de trânsito, vocês que trabalham bem. Então, ao invés de se unir a esses vagabundos e ficar com cara feia conosco, denunciem os vagabundos para que a corporação tenha cada vez mais respeito da população. Tá? Precisamos inverter as coisas aqui e colocar os pingos nos is. Tá? Que fique bem claro isso. Fique bem claro isso. Tem funcionário público que é um espetáculo, tem funcionário público que é vagabundo, tem metalúrgico que é um espetáculo, tem metalúrgico que é vagabundo, tem médico que é um espetáculo, tem médico que é vagabundo, tem jornalista que é um espetáculo, tem jornalista que é vagabundo. Toda profissão tem. Então não fica com frescura enfim, tá? O fato é que, atenção, maldosos e maldosas de plantão, o foco é o trânsito. Como tem agente de trânsito que poderia colaborar e tem agente de trânsito que é vagabundo, então fica mais complicado para os que são gente boa conseguir dar conta de todo o recado. Foi isso que eu disse. Não fica com frescura depois escrevendo em grupinho do WhatsApp. O Fábio ficou louco. Está falando que os agentes de trânsito são todos vagabundos. Não foi isso que eu disse, tá? Então, para com isso. Para com isso. Mas vamos lá. Continuando para a gente poder encerrar o nosso editorial de hoje. 13 homicídios de janeiro a setembro. 13 homicídios no trânsito de janeiro a setembro. 88 vítimas de janeiro a setembro. Números alarmantes. Mais de 4 acidentes de trânsito por dia na cidade, pequena, de ruas largas, bem sinalizada como é a cidade de Matão. Certo? Quem tem culpa de tudo isso? Você, eu, nós,
cada vez que nós não respeitamos uma lei de trânsito, nós estamos colaborando para um trânsito violento. Cada vez que nós não atravessamos na faixa, nós nos colocamos em risco. Cada vez que nós infligimos aquele minutinho que a gente ocupa a vaga do deficiente ou do idoso e não somos nenhuma das duas situações, significa que nós estamos ainda com a síndrome do brasileiro que quer levar vantagem, e esse é o pior tipo de brasileiro que podemos conviver. O Brasil só vai ser melhor quando nós formos melhores, mais corteses e quando nós respeitarmos leis. Boa noite.